Ótimo, gravando. Bom, gente, então, bom dia para todo mundo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos aí discutindo um filósofo contemporâneo chamado Gadamer. E ele, dentro da discussão, bom dia, Demas, seja bem-vindo. Dentro da discussão que nós estamos fazendo, que é uma discussão hermenêutica, o Gadamer, então, tem aquela proposta que nós falamos já em aulas passadas de construir uma hermenêutica filosófica. Ou, bom dia, Gabriel, seja bem-vindo. Ou então, o que a gente chama de, bom dia, valeu, o que a gente chama de filosofia hermenêutica ou hermenêutica filosófica, no sentido de que a filosofia se torne uma hermenêutica e a hermenêutica seja, então, a própria filosofia. Essa é a proposta que o Gadamer tem. Na, na última aula, nós vimos a importância de dois conceitos fundamentais. Primeiro, a ideia de preconceitos. Preconceitos que nós vimos são aquelas estruturas existenciais, ontológicas que nós temos, que nós não podemos negar. Tipo, a nossa historicidade, os nossos valores, o nosso modo de ter sido educado, as nossas concepções de vida, as nossas filosofias. Tudo isso são preconceitos que nós temos e que nós não temos condições de negá-los. Existem preconceitos que são legítimos e existem preconceitos que não são legítimos. Os preconceitos legítimos, eles têm uma certa autoridade sobre o nosso modo de pensar. Os preconceitos legítimos, eles têm um argumento de autoridade e por isso os preconceitos legítimos são considerados como tradição. A tradição, como nós vimos na aula passada, ela é um juízo sobre algum determinado tipo de assunto que tem autoridade porque é feito por especialistas, né? Ou seja, você a, reconhece a grandeza de uma tradição quando ela é posta ou quando ela é feita por alguém que é perito no assunto. E aí você então diz, olha, isso é uma coisa válida. Você reconhece e a razão reconhece isso. Por quê? Porque você percebe que a pessoa tem gabarito para dizer, né? Então, quando você tem uma pessoa especialista em determinada área e ele diz sobre aquela coisa, ele é uma autoridade naquela coisa. Então, o argumento de autoridade que vai construindo as tradições, eles são, e juntamente com os preconceitos, eles são extremamente importantes na hora da gente levar em consideração o ato hermenêutico, ou a construção das interpretações a partir desse modo do Gadamer ver. Então, ou seja, você nunca vai para uma interpretação de forma neutra, né? A ideia é essa, a ideia é que o Gadamer, ele, juntamente com Heidegger, ele não acredita que nós sejamos capazes de ser neutros na hora de interpretar. Ninguém é neutro na hora de interpretar.
Todos nós sofremos influências das nossas pré-compreensões e todos nós vamos para a interpretação com as nossas estruturas anteriores, né? As nossas estruturas prévias. E, na verdade, então, a hermenêutica ela vai se dar a partir disso. Então, isso é importante retomar, porque o círculo hermenêutico que nós vamos ver hoje é justamente o modo como se dá, o modo como acontece na prática a interpretação. Né? Então, ou seja, o círculo hermenêutico, que é uma expressão muito conhecida na filosofia, vocês vão perceber que o círculo chamado círculo hermenêutico é um termo muito famoso, vamos dizer assim, na interpretação e na própria filosofia. É o que a gente vai, então, discutir um pouco hoje. Bom, o círculo hermenêutico, ele é um círculo, né? Ou seja, ele tem uma compreensão circular, ele tem uma forma circular de você agir. Diferente, por exemplo, de outras formas de interpretação que podem ser progressivas ou outras formas de interpretação que podem ser lineares. O círculo hermenêutico, ele é um círculo, ou seja, ele tem uma maneira de se comportar circular. Por quê? Porque o círculo hermenêutico, ele tem uma relação todo e partes, né? Então, ou seja, quando nós falamos de círculo hermenêutico, nós estamos falando de relação todo e partes, né? Então, você vê aí na imagem que você tem na sua frente aí, essa questão, né? Você sempre parte de um todo e vai encaminhando pelas partes até retornar ao todo, tá? Ou seja, então é, você que sempre começa com uma totalidade de sentido e você vai se desdobrando em partes até você retornar ao todo. Então, para que se configure enquanto círculo hermenêutico, para que o círculo hermenêutico seja realmente configurado, é importante começar do todo e voltar para o todo. Tá? Não se pode começar se você começa da parte para o todo, você não está fazendo um círculo. Você está começando de algum lugar aleatório, e aí, na verdade, se você vai da parte para o todo, você está fazendo uma reta. Essa é a diferença Essa é a diferença das hermenêuticas clássicas. As hermenêuticas clássicas, elas partem da parte para o todo. Ou então, elas podem até partir do todo, mas sempre visando a parte. O círculo hermenêutico, não. Ele sempre tem que partir do todo e voltar para o todo. De novo, volto a dizer, o círculo hermenêutico ele tem que partir do todo para voltar para o todo. Tá? Então, essa é a grande característica da interpretação do círculo hermenêutico. Começar de um grande todo, desdobrar-se em partes e voltar para o todo. Certo, gente? Belezinha? Vamos para frente, então. Quando eu falo todo e parte, nós estamos falando de qualquer tipo de interpretação, tá? Pode ser a leitura de um texto, pode ser a construção de uma pintura, pode ser uma interpretação de uma pintura, pode ser uma interpretação de uma obra de arte,
pode ser uma interpretação de uma música, pode ser a interpretação de qualquer coisa da sua vida, né? Então, eu dei esse exemplo aí, todo partes todo, né? Então, observem aí na imagem que vocês estão vendo, ou pelo menos deveriam estar vendo, se já não dormiram ou já vazaram, que a imagem que nós temos aí é a ideia de uma pintora, né? Uma artista que jamais, né, Peterson? Tá certo, é verdade. Que isso? Que é isso, professor? Imagine, né? Então, olha só. Então, nós temos essa artista aí, né, que vocês podem ver. Ela, ela está diante de um todo. Então, da onde a artista parte, nesse caso aí? Ela está partindo da vista que ela está vendo. E a vista que ela está vendo é o todo dela, né? Então, ela tem um todo que ela quer pintar. Ela tem uma construção pronta mental ou uma construção pronta na sua frente, né? No caso aí, ela está de frente para o que ela pretende pintar. Então, o seu todo ali, nesse caso aqui, o seu todo é a vista que ela pretende pintar, né? Então, ela está partindo do todo, ela está partindo de uma vista, que é um todo de sentido. Aí, a partir desse todo de sentido que ela está vendo, ela vai para as partes, que é qual que é as partes? É o ato dela começar a esboçar a sua tela, né? Então, ela tem um todo na frente, vai para o quadro e começa, né? Parte por parte, parte por parte, parte por parte, até que essas partes vão novamente regressar a um todo, né? E que todo é esse? É um novo todo, né? Não é o mesmo todo inicial, porque ela não vai estar retornando ao todo inicial, mas ela está retornando a um todo modificado, né? Isso tem uma, isso tem uma semelhança, uma certa semelhança com a dialética hegeliana, né? Eu não sei se todo mundo já leu alguma coisa sobre Hegel, mas Hegel ele vai dizer que todo movimento de negação é uma volta para o seu ponto de partida, mas sempre negado ou sempre modificado, né? Porque o que é a dialética de Hegel? A dialética de Hegel é a negação da negação, né? Ou seja, negar alguma coisa é a dialética clássica. A dialética clássica é simplesmente você diz uma coisa, o outro diz outra, você tem uma negação. E aí, como é que você resolveria isso? Um teria que destruir o argumento do outro, né? Essa é a dialética medieval, a disputácio, né? A dialética da Idade Média é você tem uma tese, o outro tem uma antítese ou uma antitese, e aí vocês têm que degladiar para um derrubar a tese do outro. Essa é a ideia de uma interpretação antitética medieval. Hegel instaura uma outra forma de pensar, que é a dialética, é, é, que chamamos de hegeliana, né? O que é dialética hegeliana? É que você não precisa agora destruir a negação. Você precisa negá-la e assumi-la. Ou seja, você tem que assumir a negação e negá-la novamente, né? Então, negar e assumir é o que o Hegel vai chamar de Aufheben. Ou seja, o que é a Aufheben, né? Você nega e assume, que é o que a gente chama de subsumir, né? Negar e assumir. Você
nega o outro e, ao mesmo tempo, assume a negação que o outro tinha, e aí você volta para o princípio, mas de forma diferente. Vou dar um outro exemplo em relação a isso que eu estou falando do Hegel, para não ficar muito abstrato, para que vocês possam entender melhor. O Hegel, ele trabalha. Por que eu estou. Professor, o que você está falando de Hegel? Não está falando de Gadamer? O movimento do círculo hermenêutico tem muito a ver com a dialética hegeliana. Se você for lá no Verdade e Método do Gadamer, você vai ver uma discussão que ele tem com Hegel. Mas vamos lá. Então, vou dar um exemplo prático sobre a dialética hegeliana. Imagine que você vai fazer uma caminhada, né? Então, por exemplo, aí os meninos, vocês aí vão fazer uma caminhada, né? Os seminaristas, todo mundo quer fazer caminhada. O reitor levantou o puto da cara e mandou todo mundo caminhar. Vai caminhar. Então, todo mundo precisando gastar energia, precisamos canalizar essa energia de vocês para algum lugar. E aí vai botar todo mundo para caminhar. Ora, quando vocês vão fazer esse processo, essa caminhada, vocês vão partir de um início, né? Terão o início para começar a caminhada e vão ter um lugar para chegar, né? Imaginemos, vamos agora fazer uma seguinte situação, que a pista que vocês estão caminhando é uma pista circular, é um círculo. Então, vocês vão sair de um ponto, vão caminhar todo aquele percurso e vão voltar para o ponto de chegada, que é o mesmo do ponto de partida, correto? Então, ou seja, então imagine uma caminhada com uma pista circular. E aí eu pergunto para vocês, atenção, se quem não dormiu aí, presta atenção. Então você sai do ponto de partida, faz a caminhada e volta para o ponto de chegada, que é o mesmo do ponto de partida. Pergunto, o ponto de chegada, a pergunta é, você chega no ponto de partida, que é o ponto de chegada, do mesmo jeito? Não. Por quê? Pela trajetória que você faz, o caminho, Muito bem. O que acontece na trajetória? as experiências que você acumula. Muito bem, perfeito. Então, ou seja, o que acontece? O que acontece é que você pode voltar para o mesmo ponto de partida, porém você nunca volta do mesmo jeito. É a mesma coisa do círculo hermenêutico. Você vai partir sempre de um ponto e vai retornar ao mesmo, mas nunca de forma igual. Porque pelas experiências que você fez durante o caminho. Então, imaginemos que se durante a caminhada está lá tá lá o Leonardo indo caminhar, né, na sua pista circular, acreditando que é um homem santo, e vai caminhar com seu terço na mão, pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que a sua caminhada aconteça de forma santa e salutar. E, de repente, no meio do caminho, tentações lhe aparecem, né? Ou seja, começam a lhe vir pensamentos ou pessoas que começam a lhe tentar, né? A desviar do seu caminho. O que acontece? Se ele voltar para o início de partida, se ele já não sair da caminhada e for direto para a tentação, que é uma coisa muito provável que ele vai fazer, ele vai voltar para o mesmo ponto de princípio, mas ele vai voltar diferente. Ele vai voltar
diferente. Por quê? Porque ele volta para o início. Boa pergunta, Demas. Ele não se torna repetitivo, por quê? Porque a cada volta que você dá nele, você está diferente. Então, na verdade, a cada volta, você muda. Então, você nunca dá duas voltas iguais. Você sempre dá voltas diferentes. Claro que nós estamos falando estou dando um exemplo físico, né, de uma caminhada física, né? Ainda que, por exemplo, vamos dar o exemplo, vamos pegar o Leonardo de novo. O Léo está lá, ele fez essa primeira volta com o terço na mão, falou, eu venci a tentação. Tinha visto um homem maravilhoso lá e venci a tentação. E aí ele retorna novamente o círculo. E aí ele continua fazendo a caminhada. Na segunda volta que ele vai dar, que vai acontecer? Ele volta para a pista. A pista pode até ser a mesma, mas ele volta para a pista de forma diferente, e ali ele já começa a criar a expectativa que vai que de repente eu vejo de novo, vai que de repente eu vejo de novo. Ou seja, ele vai fazer novamente o mesmo percurso, mas de forma diferente. Ou seja, a experiência que ele vai fazer de novo no mesmo círculo será diferente. E assim sucessivamente. Então, a hermenêutica, e agora vamos deixar o Léo em paz, né? E vamos voltar para, por exemplo, da hermenêutica. A hermenêutica de Gadamer, ela tem essa mesma ideia. Você vai sempre partir de um todo de significado, você vai se desdobrar em partes e você vai voltar novamente com o todo. Pegando o exemplo aqui da pintura que eu coloquei. A pintura ela vai olhar para a vista, ela vai para a tela e começa a desdobrar suas partes. Mas a cada parte que ela volta, ela tem que voltar para o todo, para ela olhar de novo o todo e voltar a fazer novamente um outro traço. Perceba que isso é um círculo, né? Ela olha para a vista, vai para a tela, dá umas pinceladas, volta o olho novamente para a vista, volta novamente para a tela, volta para a vista, volta para a tela. Por que esse movimento não é só repetitivo, Demas? Porque a cada vez que você vai fazer a experiência, você faz de maneira diferente. Né? Ou seja, o movimento é circular, repetitivo, mas o modo como você faz sempre lhe produzirá coisas diferentes. Né? Então, a cada vez que a artista olha para a vista, ela volta novamente para a tela e ali a tela se transforma em outra coisa. Né? Gente, estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Professor, sim, mas eu só tenho uma dúvida. Esse movimento dela olhar para o todo para construir partes, vai no final dessa obra se transformar em um todo ou apenas a representação de alguma coisa que não constitui o todo? Boa pergunta, Léo. A obra final, ela é um outro todo, tá? Porque, na verdade, ela está criando uma representação do todo inicial, mas no final ela terá um todo modificado. Porque a obra final é uma representação desse outro todo, ou seja, a obra final é o que ela produziu nesse processo todo de construção hermenêutica. Né? Ou seja, o final ela terá um todo. E esse todo que ela produziu, é óbvio que não será igual ao todo que ela viu, porque as experiências que ela fez durante o círculo foram diferentes. Então, o todo final, que veio do todo inicial, eles coincidem, mas são diferentes. É justamente a mesma ideia da caminhada. Você está caminhando na mesma pista,
O todo da pista é a mesma, mas a caminhada foi totalmente diferente. E você vai produzir resultados diferentes. Né? Por exemplo, você pode estar caminhando junto com o Peterson. Quem disse que os dois vai perder a mesma quantidade de peso? Não sabe. Por quê? Porque cada um fez uma experiência diferente. Então, a tela final é um todo também, né? A tela final é um todo também. Só que é um todo idêntico e ao mesmo tempo diferente do todo inicial. A tela, ela é o todo inicial e ao mesmo tempo ela não é o todo inicial. Ela é o início, mas ela também é o fim. Por isso que a ideia é um círculo, né? Certo, gente? Vitória, tranquilo? Beleza. Bom, então, dando mais um passo na teoria aí, né? Então, agora vamos colocar aquilo que a gente aprendeu na aula passada na, no ciclo hermenêutico. Nós aprendemos sobre preconceitos e aprendemos sobre tradição. Então, o primeiro todo, o Gadamer disse que, no caso, vamos pegar o primeiro todo, vamos pegar no caso de um texto, né? O texto é o meu todo, né? O texto é o meu todo que eu quero interpretar. O texto, ele é uma tradição. Então, eu sempre vou partir de um todo, como eu disse, né, o ciclo hermenêutico ele sempre parte do todo, e nesse caso aqui, de interpretar um livro, um texto, o texto será sempre a minha tradição. Ou seja, o texto é aquela autoridade que está reconhecida por mim e por todos. Em que sentido? No sentido de que quem escreveu e publicou o livro tem propriedade em dizer o que ele diz. Então, se eu peguei o livro para ler, eu acredito e imagino que essa pessoa seja uma autoridade, ou pelo menos tenha as condições da autoridade para dizer o que ela está dizendo. Então, eu vou partir desse todo, tradição, texto. E aí eu vou ler o texto. A cada vez que eu vou lendo o texto, eu estou fazendo círculo. Ou seja, eu li o livro todo, eu terminei o círculo grande. Mas quando eu estou lendo um texto, por exemplo, eu faço vários círculozinhos. Faço vários círculos. Então, por exemplo, cada frase, cada frase me permite um círculo. Né? Então, por exemplo, eu li a primeira frase. O que acontece? A frase é uma tradição, é um todo. Para eu entender aquela frase, eu preciso ir para suas partes. Eu tenho que saber o que é um sujeito, eu tenho que saber o que é um verbo, eu tenho que saber o que é um predicado, eu tenho que saber se ele é um predicado de ligação, eu tenho que entender os conceitos que estão sendo utilizados ali. Ou seja, eu estou abrindo um círculo. E aí, quando eu entendi aquela frase, eu fechei o círculo. Eu voltei para o todo. Então, eu parto do todo da frase, desdobro nos conhecimentos particulares e retorno aquele todo. Aí, quando eu terminei de ler a frase, eu tenho um todinho. Quando eu leio, termino, quando eu começo a ler um parágrafo é um outro todo, que eu vou, quando vejo o parágrafo, eu vou lendo, vou desdobrando nas relações argumentativas, se é um período disjuntivo, se é um período conjuntivo, se é um período condicional, se as frases estão opostas, se as frases estão complementando umas às outras, até chegar novamente a um outro todo, que é o parágrafo.
esse parágrafo me vai dar, junto com outros parágrafos, outro todo e outro círculo, que é o capítulo. E o capítulo forma o livro. Então, você vê. Então, você tem, olha só como é que você tem vários círculos aí. Uma palavra é um círculo. Então, você começa com uma palavra, que é um todo, e aí você vai buscar o seu significado mental e volta para ela. Você entendeu? Entendeu isso? Você fecha um círculo. A junção de várias palavras, uma frase, é um outro todo, um outro círculo. Você parte da frase, abre o círculo para entender a sintaxe da frase, fecha quando você entendeu a frase. Ótimo. As frases formam parágrafos. Ótimo. Um parágrafo é um todo que você abre o círculo e vai desdobrando, desdobrando até fechar aquele parágrafo. O conjunto de vários parágrafos forma um capítulo. Então você parte daquele capítulo, abre o círculo, fecha, fechou aquele capítulo e o conjunto de capítulos é o livro. Então, na verdade, o que você faz é um conjunto ininterrupto de círculos. Bruno pergunta: então, corremos o risco de ficar preso a um todo e, na verdade, ele ser uma parte de um todo maior e mais amplo? Podemos correr esse risco, sim, Bruno, mas se eu entendo corretamente o círculo hermenêutico, eu sempre posso pressupor que um todo sempre pode ser parte de uma parte de um todo maior, tá? O círculo hermenêutico me permite isso. Por isso que a gente diz o círculo hermenêutico é uma relação todo e parte. Então, se eu estou usando o método do círculo hermenêutico, eu tenho que já saber que aquele todo que eu estou tomando ciência dele, ele pode ser tranquilamente parte de um todo maior. Por exemplo, se eu vou usar o método ciclo hermenêutico, eu pego uma obra de Santo Tomás. Eu sei que aquela obra de Santo Tomás, ele é um todo, mas dentro de um, mas ela é um todo, mas ela é uma parte dentro do corpus tomasiano, vamos dizer assim. Né? Então, por exemplo, o ente e a essência é um texto que eu sei que é um todo. Ele é um todo em si mesmo. Porém, ele não é o tudo do tudo. Ele é um todo, mas ele é parte do corpus tomasiano, vamos dizer assim, do corpus dos Espíritos de São Tomás. Ora, os Escritos de São Tomás é uma parte dentro da grande tradição chamada escolástica. Ora, a escolástica é apenas uma parte dentro de uma grande tradição filosófica chamada medieval. Ora, a Idade Média é uma grande tradição dentro da história da filosofia, entendeu? Então, sempre, se eu estou usando o círculo hermenêutico, sempre eu tenho que ter essa ideia de que todos e partes sempre estão em relação. Então, se eu tenho consciência que eu estou usando o método do ciclo hermenêutico, o risco que você fala, ele já está previsto. Ou seja, você sabe que aquele todo que você está lendo, ele pode ser, na verdade, parte. E aí, no caso, você tem que precisar encontrar o todo maior daquela parte que você tinha chamado de todo. Certo, Bruno? Valeu, beleza. Então, gente, então o círculo hermenêutico, ele vai fazendo esses vários círculozinhos. A palavra é um todo, que depois se desdobra. A frase é um todo, que se desdobra. O parágrafo é um todo, que se desdobra. O capítulo é um todo, que se desdobra. O livro é um todo, que se desdobra. A coletânea é um todo, que se desdobra.
até chegar à nossa vida, nossa existência e todas as outras coisas, né? E aí nós precisamos entender essa relação que há entre a tradição, e que a tradição é o texto, vamos dizer assim, é o todo que eu estou assumindo como todo, ele é a minha tradição. E aí eu vou entrar dentro dessa tradição com os meus. Oh, Jesus, misericórdia. Vamos lá. Eu vou entrar nessa tradição com os meus preconceitos, né? Ou seja, eu vou pegar a tradição, né, que é o todo, meu todo, é o meu livro, por exemplo, e aí eu vou entrar dentro dela, ou seja, vou começar a ler o livro, de que forma? Trazendo para dentro do texto os meus preconceitos. Então eu vou, como é que eu vou conseguir interpretar as partes do texto? Com os meus preconceitos. Por exemplo, se eu não souber antecipadamente português, eu não leio nenhum livro. O português que eu sei é o meu preconceito. Eu tenho que ter uma mínima noção de filosofia para começar a ler um livro de filosofia, assim, quando eu falo mínima noção, tipo assim, eu tenho que pelo menos entender que eu estou lendo um livro de filosofia para começar a ler um livro de filosofia, né? Para não achar que ele é um livro de história, que ele é um livro, sei lá, de poesia, sei lá o quê, né? Então eu tenho os meus preconceitos que eu vou ter que levá-los para o texto. E todas as vezes, então, que eu pego uma tradição e levo para dentro dela os meus preconceitos, isso vai gerar um choque de sentidos, né? Isso gera um grande choque. E é este choque é que nós vamos, então, produzir os sentidos, ou seja, a interpretação acontecerá quando, quando houver esses choques entre tradição e preconceito. Eu vou para frente. Então aí eu tenho um esquema mais profundo agora do círculo hermenêutico. Observe bem. Eu tenho um todo lá em cima que tem partes, né? Tem um todo que tem partes. Imagine que esse todo seja um livro e que esse livro tenha 3 capítulos. Parte 1, parte 2, parte N, né? Então, é um livro com 3 capítulos. Ou você pode pegar, por exemplo, dizer, isso é uma folha de papel com 3 palavras. Ou você pode pegar isso e dizer, olha, isso é, sei lá, é uma obra de arte que tem 3 partes que você pode identificar. Enfim, seja lá que for o seu todo, ele é um todo que aqui foi dividido em 3 partes. Do outro lado, você tem o leitor. Então, você tem o todo, que é a tradição, e você tem o leitor, que traz para a discussão todos os seus preconceitos, todas as suas pré-compreensões. E aí, então, você começa a fazer o círculo. De que forma? Você começa do todo com um determinado tipo de entendimento, né? Você vai para o todo com um determinado tipo de entendimento. Esse entendimento esbarrado no todo, ele começa a modificar a realidade, que gera um conhecimento prévio, que tem uma tradição cultural, que gera um choque interpretativo, que gera um outro entendimento, que vai modificar a realidade, que vai gerar um outro conhecimento prévio, que vai gerar uma tradição cultural, que vai ter um outro choque interpretativo, que vai gerar um outro entendimento, e assim sucessivamente. Ou seja, a ideia de que você tem compreensão, entendimento, modificação dos seus comportamentos, conhecimentos prévios, tradição cultural, choques interpretativos, isso faz com que
os sentidos circulem dentro do texto. Ou seja, você vai para o texto com um determinado tipo de compreensão, começa a ler o texto, e aí o texto vai te abrindo outra, vai te chocando com as suas compreensões, e vai te abrindo novos sentidos. Por exemplo, o que vocês estão fazendo agora é um círculo hermenêutico. Vocês têm uma prévia do que é interpretação, do que é hermenêutica e tal. Então, vocês estão diante da tradição chamada Gadamer. E aí, eu estou fazendo vocês circularem dentro dessa compreensão chamada Gadamer, e vocês estão batendo chocando com as pré-compreensões de vocês. A cada pergunta que vocês fazem é um choque de tradição. Então, você faz uma pergunta, é um choque que deu ali na hora que você estava acessando a tradição, as suas pré-compreensões não bateram, e aí começou os choques, aí você pergunta. E a cada vez que eu respondo, e você vai compreendendo, vai produzindo sentido, e o círculo vai se fechando. E aí a gente vai abrindo novamente, vai fechando novamente, vai abrindo novamente, vai fechando novamente, e o círculo é eterno. Certo, gente? Ok? Então, ou seja, você sempre parte de um todo significativo, você entra nesse todo com os seus preconceitos, aquilo vai se chocar, e esse choque é que vai gerar as interpretações, e a partir desses choques, que essas compreensões dentro das partes do todo, que você vai parte a parte ressignificando, até você, então, novamente voltar para o todo e dizer, agora eu entendi o que o livro queria dizer. Ou então, eu entendi o que o capítulo queria dizer. Eu entendi o que o professor queria dizer. Então, ou seja, você parte de um todo que não era tão conhecido por você, vai fazer a experiência vai te chocar testes, vai te chocar as suas experiências, até que você volta para o todo e diz, bom, agora eu entendi o que ele falou. Né? Certo? Pessoas, seres humanos, tranquilos? Bom, espero que esteja aí tranquilo, tá? Bom, então, o círculo faz essa ideia aí de parte todo, tradição e preconceitos. E o que é o círculo, então? O círculo é o movimento constante das modificações de possíveis interpretações que não deram certo. Então, o que é o círculo? O círculo, propriamente dito, são os erros. São as interpretações precipitadas, ou são as interpretações primeiras. Então, a cada volta que você deu, é uma volta que pode ter sido um erro, ou uma interpretação prévia, ou uma interpretação incipiente, ou uma interpretação equivocada. Ou seja, a cada vez que você tem que voltar, é porque significa que a interpretação não foi suficiente. Então, o círculo ele corresponde justamente aos equívocos, aos erros, às interpretações precipitadas, né? Então, o círculo é justamente o processo dos erros, da finitude da interpretação. Ou seja, ninguém de uma vez só entende tudo. Ninguém vai para um texto e pá, e o apreende de uma maneira só. Não. Você precisa, às vezes, voltar um parágrafo, uma palavra, uma parte do texto várias vezes. Às vezes você precisa ler um texto 2, 3 vezes. E a cada vez que você volta, ou seja, cada vez que o círculo se abre, se fecha, é uma interpretação que não deu certo. Tá? É um erro ou um erro não no sentido assim de que você falseou o texto, mas no sentido de que você precipitou, que você não levou em consideração detalhes, que você foi afoito, que você não conseguiu esmiuçar melhor o texto, né? Então, o círculo são as interpretações que não deram certo, errôneas, precipitadas, são
Então, o círculo, ele demonstra o quê? Demonstra que nós precisamos sempre continuar eternamente circulando, né? Por exemplo, a nossa vida. A nossa vida, se fôssemos contar quantos círculos nós temos na nossa vida, Deus o livre, né? A cada besteira que a gente faz na vida é um círculo que está abrindo e fechando, né? A cada, a cada coisa que a gente abre na vida, na nossa experiência, e depois tem que ficar fechando aquilo de forma às vezes abrupta, né? E é por isso também que vocês podem ver, se você vai para a terapia, a psicóloga fala para você assim, né? Diga assim, você está com uma lacuna aberta na sua vida, você tem que fechar ela, né? Quem é que já não passou por essa experiência? Olha, você está com uma lacuna aberta, você tem que fechá-la. Isso é uma compreensão do círculo hermenêutico. Ou seja, o círculo se abriu, você não fechou. E ele está lá, aberto, esperando um fechamento sobre aquilo. Por quê? Porque é um todo que você se desdobrou e abandonou o caminho. Abandonado o caminho, aquele ciclo fica aberto. E aí ele fica gerando conflitos com outros ciclos que estão fechados, né? Então, por isso que fala, a vida é cíclica, circular, e tem momentos que você precisa fechar determinados tipos de círculos ou ciclos, né? E cada vez que você abre um ciclo, provavelmente aquele ciclo vai ter que ser fechado, porque ele vai, de alguma forma, gerar sentidos prévios. Então, nunca se tem um único círculo, tá? Ninguém é capaz de abrir um único círculo e dizer, bom, agora eu entendi tudo, não preciso mais abrir nenhum outro. Não existe isso. A nossa existência, a interpretação, ela é moldada por vários e vários e vários e vários e vários círculos. Quanto mais a gente circula dentro de um texto, mais eu vou ter propriedade sobre ele. Por isso que a gente fala, gente, quando for fazer prova, leiam, retomem os textos, leia novamente, leia com calma, estude. Para quê? Para que os círculos vão se fechando e que você tenha cada vez mais propriedade dentro dos choques que vai haver dentro do texto. Beleza, gente? Estão acompanhando aí? Aqui eu trouxe, então, um exemplo de uma música, né, que vocês devem conhecer, do Titãs, Epitáfio, que tem essa estrutura de círculo hermenêutico, né? Então, você vê, ela tem uma... Ela tem... Peraí, como é que é o negócio aqui, Demas? Capítulos... Como é que é? Muitos leem o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, e faz questão de não entender. Qual que é o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, Demas? Lembra para mim aí que eu nem lembro mais. Bom, enquanto o Demas lembra também o capítulo 5, então, então a ideia aqui, por exemplo, da música, né? Vocês... Ah, sim. Exatamente. Orígenes não soube entender isso, né? Vocês conhecem a história de Orígenes, né? Exatamente. Orígenes também achou que aquilo que levava ele a pecar, ele tinha que cortar, e ele foi lá e cortou, né? Então, e aí, por isso ele não pode ser santo da igreja. Enfim. é, então, aqui o texto que eu coloquei para vocês, que é a música Epitáfio. Conhece essa música, gente? Opa! Agora. Ah, bom, achei que estavam boiando aí na vida. Então, ou seja, essa música, ela, se você vê, ela é um círculo hermenêutico, né? Você vê que ela tem um início e um fim que se cruzam. Ainda que a música não comece com o acaso vai me proteger,
mas ela termina com esse refrão, que na verdade é o início da música, né? Então você tem a ideia do acaso como o início e o fim. Ou seja, por quê? Porque o início de todo e qualquer texto, ele é casual. Ele é um acaso, né? Então, ou seja, você não tem necessariamente uma obrigação de um ponto inicial. Então, o início de qualquer coisa na vida, ele é sempre casual. E aí, ou seja, essa estrofe é o início do texto que vai se desdobrando, e aí ele vai, você vê, cada uma desses devia ter é um círculo que ele fez, né? Vamos dizer, devia ter amado mais, ou seja, é um círculo que ele abriu, fez besteira, ou seja, ele não amou tanto, fechou esse ciclo e aí ele conclui, puxa, eu devia ter amado mais, devia ter chorado mais, esse é um outro ciclo que ele abriu, ou seja, ele errou e aí ele conclui, né? Ter chorado mais, ter visto o sol nascer, ter arriscado, ter errado, ter feito o que eu queria fazer, ter aceitado, ter complicado menos, ter visto o sol se pôr, ter me importado menos, ter morrido de amor, ter aceitado e por aí vai. Ou seja, você vê, cada um desses devia ter, devia ter, devia ter, devia ter, é um círculo que ele abriu e fechou. Porque quando ele conclui, devia ter feito isso, é uma experiência mal sucedida. Né? E onde é que tudo isso começa? No acaso. Ou seja, aonde que começou esse círculo dele? No acaso. Tanto é que o acaso começa e o acaso termina. Né? O refrão, ainda que ele não comece a música falando do acaso, mas ele logo no meio da música ele apresenta o acaso, que é o fim. Então, ou seja, a gente entende que o acaso é o início, é o fim, e a cada vez que o acaso aparece, um círculo se abre e ele tem que fechá-lo, e aí ele começa então a apresentar as lamúrias dos erros dele. E são círculos, né? Então, cada um desses aqui é um círculo na vida dele. Devia ter amado mais, é um círculo que ele abriu, fechou e concluiu. Puxa, eu não amei tanto. Foi uma experiência que ele tirou um sentido para a vida dele, né? Eu devia ter amado mais. Ele concluiu, ele tirou esse sentido para a vida dele. Ele olhando para a vida dele, ele percebeu que ele tem um círculo que ele não amou tanto. Então agora ele tem que amar mais. Eu devia ter chorado mais. Ele abriu um outro círculo, percebeu que tirou um sentido, e aí, quando ele fechou o ciclo, ele percebe, puxa, eu devia ter chorado mais. Então, ou seja, aquele ciclo mostrou para ele que aquela experiência que ele fez foi uma experiência que precisou ter chorado mais. O sentido que ele tirou da experiência devia ter chorado mais. O ciclo fez com que ele, e assim por aí vai, né? Então, essa música, ela é uma música que tem uma compreensão dentro do círculo hermenêutico, né? Ela é uma canção que remete à ideia do círculo hermenêutico. Certo? Interessante isso, né? Bom, aí então nós vamos entrar na ideia da chamada distância histórica do círculo hermenêutico. O que é a distância histórica do círculo hermenêutico? É que, necessariamente, para que o círculo funcione, é necessário que nós nos distanciemos do todo em relação às partes. Nós, enquanto partes de um todo, temos que dar um distanciamento ao todo. Né? Por que isso? Porque senão eu não percebo o círculo. O círculo só é percebido quando eu estou distante historicamente o suficiente para poder perceber os lugares históricos distintos. Então, por exemplo, por que é tão difícil fazer uma análise da contemporaneidade? Por exemplo, se eu perguntar, por exemplo, Vitória, me faça uma análise aí do que vai acontecer com a pandemia
até o final do ano. E por que de só Deus sabe, Vitória? Alguém tem alguma certeza, uma projeção certa aí, por favor, da pandemia até o final do ano? Muitas mortes. Isso é uma coisa interessante. Muita gente ainda vai morrer, né? Mas isso ainda é quase muito óbvio, né? Morte todo dia tem. Com pandemia ou sem pandemia, morte sempre tem, né? O Luiz diz, estão testando uma vacina aí, né? Mas quando o Luiz vai ficar pronto? O Peterson disse, vamos usar máscara um bom tempo. Mas até quando, gente? Por exemplo, me dá um dia e uma data para a gente voltar para o CDB. Ô professor, não dá para analisar porque o objeto analisado está muito próximo da gente. Perfeito, exatamente isso. O objeto está a poucos centímetros de distância da gente. Isso é tão assim, isso é tão factível que é só você, por exemplo, você pegar um objeto e colocar bem na frente da sua cara, você não vai enxergar quase nada. Se você quer analisar um objeto, estou falando fisicamente, se você pega um objeto, sei lá, pega um mouse do seu negócio e põe bem no seu olho assim, o que você vai enxergar dele? Quase que nada. Agora, distancia o mouse. Vai fazendo a distância, dando distância. Você vai começar o quê? A perceber características. O que eu quero dizer com isso? Que para que haja o círculo hermenêutico é necessário o chamado distanciamento histórico. Ou seja, as análises hermenêuticas elas são mais fiéis ou mais precisas quanto mais distante a gente estiver do objeto histórico. Aí você pode falar, mas professor, mas então como é que eu vou, por exemplo, dizer que eu sei sobre Platão, sendo que eu nem vivia na época? Como é que eu vou ter certeza disso? Aí que eu, segundo Gadamer, aí que eu tenho propriedades para poder fazer um fechamento sobre uma coisa que já não tem mais possibilidade nenhuma de mudar. Ou seja, por mais que eu queira, Platão jamais vai conseguir escrever mais nenhum texto, a não ser que você vá para uma sessão espírita, desça Platão e ele começa a escrever novos textos de Platão, né? Mas fora disso, você não tem mais para onde correr. A teoria platônica está fechada e você pode fazer vários ciclos ali dentro com tranquilidade até você tentar esgotar aquele processo, né? Então, a distância histórica ela é fundamental para você ter mais segurança do processo. Bruno pergunta, como o senhor comentou do ciclo da nossa própria vida, isto, por que a gente comete tantos erros na nossa vida, né, Bruno? Você já reparou quantas decisões precipitadas a gente toma? Pode falar. Quem está com o microfone aberto, quer falar? Bruno, quer falar? Não, ok. Isso. Então, ou seja, por que a gente às vezes comete tanta besteira na vida da gente e depois quando a gente está velho, a gente começa a falar, puta que pariu, desculpa a expressão, né? Puta que pariu, mas por que eu fiz tanta besteira? Aquela época, se eu tivesse a cabeça que eu tenho agora, eu não tinha beijado aquela menina, eu tinha pegado aquela outra, eu tinha entrado no seminário X, eu não tinha entrado no seminário Y, eu não tinha feito a matéria com o Vitor, eu não precisava ter passado aquela vergonha. E aí o que acontece? Quando a gente vai ficando velho, a gente vai se distanciando das nossas situações históricas,
e aí as coisas vão ficando cada vez mais claras na nossa cabeça. A nossa vida, os nossos círculos, ou seja, os nossos erros, porque círculo, para Gadamer, é erro, ou seja, é incipiência, ou seja, é prévio, né? É brevidade. Então, ou seja, você vai observando os seus erros, e aí por isso que aquela música do Epitáfio, né? Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter feito aquele outro, devia... Né? Ou seja, o que é isso? Isso são círculos que eu abri e fechei e que me mostraram quais foram as decisões, os sentidos que eu tomei. E quanto mais próximo eu estou do objeto, mais possibilidades de erro eu tenho. Ora, quem é que não tem insegurança sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio destino, sobre as suas próprias decisões? Quem é que nunca se encontrou numa encruzilhada e dizer, e agora, o que eu vou fazer? Por quê? Porque não tem clareza suficiente das decisões a tomar. O ciclo está aberto e precisa ser tomada uma decisão. Temos condições de fazê-la? Não temos, mas a decisão tem que ser feita, porque senão a lacuna vai ficar aberta. Igual, por exemplo, filho não assumido, amor não resolvido, trauma do passado. Todas essas coisas são ciclos abertos que, não, se não fecharem, eles vão ficar se chocando com outros ciclos da nossa existência, né? Então, por exemplo, traumas do passado. Se a gente não fecha esse ciclo vai ficar interferindo em outros círculos, né? Ou seja, ele está aberto, então ele está sendo um outro ciclo, ele vai novamente interferir naquele círculo e vai te fazer cometer, às vezes, os mesmos erros, as mesmas coisas, enquanto você não fechar ele, né? Então, e para isso nós precisamos de distanciamento histórico. Você tem essa imagem aí que eu coloquei aí, que lá o pontinho S é a tradição, né? Ou seja, é o todo. Se é um livro, se é a nossa história, enfim, é o todo, a tradição. E cada um desses R aí, R1, R, R2, R3, são lugares históricos e círculos que vão se abrindo e se distanciando do ponto da tradição, né? Quanto mais longe eu estiver da tradição, melhor. Quanto menos distante estiver da tradição, ruim. Por quê? Porque eu não tenho condições de fazer grandes análises melhores, né? E aí vocês estão vendo que eu coloquei horizonte histórico. Cada um dos círculos que a gente abre, eles pressupõem alguns horizontes históricos. O que é um horizonte histórico? São contextos que interferem, são contextos, não são só os seus preconceitos, porque nós temos os nossos preconceitos, mas temos também os contextos que nós vivemos. Existem coisas que a gente não produz. Tipo, por exemplo, igual estamos vivendo no século XXI, onde, por exemplo, nós estamos dando aula remota. Isso não seria possível, por exemplo, no século XIII, porque não existia computador, né? Por que não seria possível? Porque não teria computador, não teria internet, não teria nada. Então, os contextos históricos são chamados horizontes históricos. E esses horizontes históricos, eles são a base dos círculos hermenêuticos e das circularidades que acontecem, né? Então, ou seja, a cada círculo de compreensão, ele tem um horizonte histórico diferente. A cada círculo de compreensão é um círculo diferente, tem um horizonte histórico diferente e tem lugares históricos diferentes. E é interessante que cada círculo que se abre é um lugar histórico diferente que você está. Você nunca está em dois lugares históricos iguais. Por mais que você está fazendo a mesma experiência. Então, por exemplo, você vai fazer uma graduação. Tá, você começa uma graduação, é de um jeito. Se você vai fazer outra, é de outro jeito. Você pode estar fazendo a mesma coisa. Por exemplo, você está estudando a matéria de hermenêutica. Hoje, ela vai acontecer de um jeito. Amanhã, se você for assistir esse vídeo novamente, escutando eu falar isso, você vai ter uma outra compreensão. Por quê? Porque cada círculo que se abre é um lugar histórico diferente, com horizontes históricos diferentes, com distanciamento histórico diferente. Por isso que as produções hermenêuticas são sempre
variadas e infinitas. Tá? Ou seja, existem infinitas compreensões. E aí, a gente pode, então, perceber, volto naquele assunto da aula passada do Tiago, por que que nós podemos, qual que é a propriedade linguística que nos dá a certeza teológica de que a palavra de Deus é viva? Justamente pelos círculos que vão se abrindo e que cada vez que os círculos vão se abrindo, novas compreensões e novas experiências de Deus vão sendo feitas. E a cada nova experiência de Deus sendo feita, novas compreensões vão poder ser produzidas. Né? Bom, vamos lá para frente, para a gente já ir terminando aí a nossa aula. Bom, então, compreender não é reprodução. Ou seja, você não vai reproduzir o que alguém fala. Ou seja, copiar o que alguém fala. Você não vai conseguir ser igual a ninguém. Compreender é reconhecer os lugares históricos que você está. Ou seja, os vários círculos hermenêuticos e horizontes hermenêuticos que você foi abrindo. B, é diálogo. Ou seja, compreender não é eu ter a certeza, nem o livro ter a certeza. Nem é eu estou certo, nem o outro está certo. Mas é no diálogo, é na construção. Por isso, compreender é produção. Todo sentido ele é produzido. Todo sentido ele é produzido. Então, toda e qualquer compreensão ela é uma produção, fruto de uma decisão e fruto de choques de tradições. Então, tudo que segundo Gadamer, né, gente? Falando a partir sempre do Gadamer, tudo que existe é um conflito, é um choque. E esses choques são choques de tradições, e esses choques de tradições produzem sentido. Então, a nossa existência, por exemplo, é um choque de tradições. O fato de eu existir, já estou chocando com a minha tradição da qual eu vivo. Né? A minha presença em um lugar já é um choque de tradição. Aonde você vai, você está produzindo choque. Por quê? Porque quando você entra em algum ambiente, que você encontra alguma pessoa, a relação humana é um choque com alguma pessoa. Quando você entra num ambiente e alguém te percebeu, um ciclo já se abriu. Sem você querer. Então, você entrou num ambiente, alguém viu você, um ciclo já se abriu. E aí esse ciclo pode fechar de maneira rapidinha, ou seja, a pessoa te viu, aquele choque não produziu grandes estragos, ele se fecha, ele volta para ele mesmo, você deixa de ser uma pessoa que tem importância e vai embora. Mas se você for uma pessoa que vai marcar a vida de alguém, o círculo se abre, o choque acontece, e dependendo desse choque, você pode, então, durar mais dentro desse círculo. Né? Isso é uma visão filosófica hermenêutica do apaixonar-se. O que é uma paixão? O que é apaixonar para Gadamer? Apaixonar é a abertura de um círculo que demora mais. Então, você abriu um círculo, você visualizou alguém, aquilo te impactou, chocou suas tradições, você fala, amor à primeira vista. Não é amor à primeira vista, é um choque hermenêutico, somente isso. Né? É um círculo que se abriu, você percebeu que aquilo gerou impacto e você não fechou rapidamente aquele círculo. Aquele círculo ficou aberto e aí ele vai ficar produzindo uma série de emoções, sensações, sentimentos, até você fechar ou você abrir um outro ciclo a partir daquilo, casar com a pessoa, namorar com a pessoa, odiar a pessoa e por aí vai, né? Perceba que o ciclo hermenêutico ele é versátil. Ele é assim, ele serve para tudo, né? Então, ele é um modo de entender a hermenêutica que serve para qualquer coisa, qualquer análise. Né? Último slide, então, para a gente terminar a aula de hoje, é a fusão de horizontes. O que é a fusão de horizontes? Cada círculo que se abre, você, então, tem lugares históricos diferentes e você tem horizontes diferentes. Como é que se produz a compreensão? Quando acontece a fusão de horizontes. Ou seja, quando o seu contexto
se funde com o contexto ou da tradição ou de alguém, quando acontece uma fusão de complexidades, aí se produz a compreensão. Então, a compreensão nada mais é do que uma fusão de horizontes. Ou seja, então, por exemplo, quando é que você começa a entender alguém? Quando os seus horizontes começam, então, a se fundir com o outro. Atenção, hein? Fundir, não fundir, tá bom? Porque senão o Léo já vai achar que é fundir, aí ele já vai entender outra coisa. Então, ou seja, por exemplo, como é que você começa a entender alguém? Coitado do Léo, pega a cruz pra ele, hein? Muito bem. Então, ou seja, você, por exemplo, você vai entender uma pessoa. Só quando você se dispõe a querer fazer uma fusão com o horizonte dela. O que é fazer uma fusão com o horizonte? Você abre um círculo e você deixa que aquela pessoa te impacte de tal forma. O que é impactar de tal forma que eu estou dizendo? É você escutá-la, você dialogar, você sentar com ela, entender a sua história, entender as suas dores, entender a sua cultura. Quando você começa a sentar com uma pessoa e dialogar, o que está acontecendo? Está fazendo uma fusão de horizontes. Aí você começa, então, a compreender melhor uma pessoa. Né? Por isso que o Galo vai dizer, não há hermenêutica sem diálogo. Hermenêutica sempre é dialógica, ou seja, ninguém tem a verdade é produzida a partir da fusão de horizontes. Né? Isso fica mais fácil de entender quando a gente fala de relação humana, mas isso pode acontecer em qualquer tipo, qualquer esfera, na esfera textual, na esfera artística, na esfera musical, na esfera humana, seja lá qual for, né? Então, o objetivo do círculo hermenêutico é a fusão de horizontes. Quando os horizontes começam a ser fundidos, ou seja, quando os horizontes começam, então, a se misturar, daí vem, por exemplo, a gente começa a entender aquela expressão, estamos junto e misturado, né? Essa ideia do junto e misturado, ela cabe bem no processo de hermenêutica. Por quê? Porque quando você se mistura com as pessoas, na verdade, você não está se perdendo, você está fundindo horizontes. Ou seja, se abriu um ciclo, aquele ciclo gerou um choque, e esse choque vai ser dirimido, ou seja, vai ser resolvido, fazendo uma fusão com todos os seus horizontes, com todas seus preconceitos, suas tradições, e aí daquilo vai gerar um sentido novo para a sua vida. Né? Gente, por hoje é isso. Né? Então, seja, essa é a proposta central do Gadamer. Tá? Nós estamos, assim, na proposta basilar, central, fundamental do Gadamer. A proposta dele é entender uma hermenêutica a partir do círculo hermenêutico. Ou seja, entender que a hermenêutica são círculos e que esses círculos eles fazem sempre uma relação do todo com as partes. E cada todo precisa voltar para um outro todo de maneira modificada, precisa abrir horizontes, fechar horizontes, precisa fundir horizontes, precisa produzir sentido a partir de diálogos, e isso ad eterno até você morrer. Certo, gente? Certo. Beleza, professor? Nossa, não tem nenhuma dúvida mais? Tranquilos? Tranquilo. Falou, rapaz. Olha só, olha, como chama? É o Elvis Presley do Mato Grosso do Sul. Elvis Presley de Ponta Porã. Por hoje, tranquilo. Então, beleza, então. Então, tá bom. Abraço, professor. Bom final de semana, cara. Até mais. Obrigado, Demas. Para você também, tá? Um grande abração. Valeu, gente, então tá. Valeu, então. Obrigado pela presença de vocês. Essa aula está gravada e a gente vai se encontrando depois. Amanhã tem a aula do Tiago, tá bom? Beleza, professor. Então tá. Um abraço, então, gente. Valeu. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Abraço.